O silêncio absoluto não é o vazio. Para um observador humano, o espaço entre as estrelas parece um nada, um cenário inerte onde a luz apenas viaja. Mas em escalas astronômicas, esse nada possui uma resistência própria. Existe uma barreira invisível que os astrônomos chamam de pressão de radiação. É uma força que, embora pareça imperceptível em um laboratório terrestre, é capaz de moldar galáxias inteiras, empurrar poeira estelar por milhões de anos e até determinar o destino final de mundos que nunca veremos. O mistério não é sobre o que está lá fora, mas sobre o quanto a luz, algo que consideramos puramente iluminador, pode atuar como um martelo mecânico. Imagine uma folha de papel sendo empurrada por um vento que não é feito de ar, mas de fótons. Esse fenômeno desafia a intuição porque não estamos acostumados a pensar na luz como algo que possui momento físico. Estamos acostumados a ver o Sol como uma fonte de calor, mas, na escala do sistema solar, ele é uma usina de empuxo constante. O que acontece quando essa força invisível encontra um obstáculo? A resposta nos leva a observar o comportamento de cometas, asteroides e até mesmo a dinâmica de poeira cósmica que flutua entre os planetas. O que descobrimos é que o universo não é um lugar estático, ele é um ambiente de constante bombardeio. Cada grão de poeira, cada rocha errante, está em uma dança forçada pela pressão constante da luz solar. Muitas vezes, olhamos para o céu noturno e vemos apenas pontos fixos, mas essa percepção é uma ilusão de escala temporal. A pressão de radiação é o motor oculto que mantém o equilíbrio de sistemas planetários. Sem ela, a gravidade agiria de forma muito mais agressiva. É uma força de oposição que impede que certas estruturas colapsem ou que a matéria se aglomere de forma desordenada. É como se o universo tivesse um sistema de amortecimento invisível. No entanto, essa mesma força pode ser devastadora. Quando observamos rochas espaciais, frequentemente nos perguntamos por que elas se movem da maneira como se movem. A gravidade dita a órbita principal, mas a pressão de radiação é o fator que causa desvios sutis, porém cumulativos. Ao longo de milênios, uma rocha pequena, exposta à luz contínua de uma estrela, pode ter sua trajetória alterada de forma imprevisível. Esse é o efeito Yarkovsky, um fenômeno onde o aquecimento desigual da superfície de um asteroide, provocado pela luz, gera um pequeno empuxo que altera sua rota. Isso nos coloca diante de um problema prático de exploração espacial. Se o nosso próprio Sol pode mover asteroides, como podemos prever com precisão o caminho de rochas que podem ameaçar a Terra? O cálculo não depende apenas da massa e da gravidade, mas da forma, da cor e da rotação desses objetos, pois cada um desses fatores muda a forma como a luz reflete e empurra. A exploração espacial moderna depende de observatórios que monitoram o céu noturno não apenas para buscar luz, mas para calcular essas sutilezas. As salas de controle ao redor do mundo não apenas rastreiam trajetórias, elas simulam o empurrão constante da luz solar. É um jogo de paciência matemática. O que torna esse fenômeno fascinante é que a luz é, ao mesmo tempo, a nossa ferramenta de observação e o agente que torna a previsão espacial um desafio constante. Estamos tentando medir a posição de objetos que são empurrados por fótons, enquanto usamos esses mesmos fótons para detectá-los. Existe um limite de precisão que é imposto pela própria natureza da radiação. Se avançarmos ainda mais para as regiões onde estrelas morrem, a pressão de radiação torna-se a protagonista absoluta. Quando uma estrela exaure seu combustível, a luta entre a gravidade, que tenta comprimir tudo, e a pressão de radiação, que tenta expandir tudo, chega ao fim. A perda dessa pressão é o que permite o colapso estelar.
A luz que antes sustentava a estrutura da estrela desaparece e a gravidade vence. O resultado é um evento de escala inimaginável, onde a matéria é comprimida até densidades que desafia a lógica terrestre. O que observamos, portanto, é que a luz não é apenas um mensageiro. Ela é um componente estrutural do cosmos. Quando olhamos para uma nebulosa, o que vemos não é apenas gás iluminado, vemos o resultado de ventos de radiação esculpindo a matéria, criando pilares e cavidades que duram eras. É uma forma de engenharia cósmica feita por fótons. Muitas vezes, a ciência tenta categorizar o universo em forças fundamentais, gravidade, eletromagnetismo, forças nucleares. A pressão de radiação é a manifestação visível e mecânica da interação entre a luz e a matéria. Ela é o que permite que uma vela solar, um conceito tecnológico que estamos apenas começando a dominar, navegue pelo espaço usando apenas o brilho de uma estrela. A ideia de que podemos viajar pelo sistema solar sem combustível, apenas surfando na luz, parece ficção científica, mas é uma aplicação direta dessa força que sempre esteve lá. Essa compreensão muda nossa perspectiva sobre o isolamento espacial. Se a luz pode empurrar uma nave, ela também pode empurrar detritos, satélites e sondas. O ambiente espacial não é um vácuo vazio, é um fluido de radiação onde cada objeto deve ser projetado para resistir ou aproveitar essa pressão constante. Se voltarmos nossos telescópios para o invisível, percebemos que galáxias distantes também são moldadas por essa pressão. A luz emitida por bilhões de estrelas exerce uma força coletiva que empurra o gás intergaláctico, impedindo que ele caia todo no centro da galáxia. É um equilíbrio dinâmico que permite que a vida, ou qualquer estrutura complexa, exista. Sem esse empurrão, o universo seria um lugar muito mais denso, muito mais caótico e talvez muito mais hostil. O mistério, então, é que a nossa existência depende de um equilíbrio entre forças que não podemos ver, mas cujos efeitos são a arquitetura do que chamamos de realidade. A gravidade puxa, a luz empurra. Entre esses dois extremos, o universo se organiza. A consequência de tudo isso é que quanto mais aprendemos, mais percebemos que o espaço não é um cenário passivo. Ele é um sistema ativo, onde a luz, que pensávamos ser apenas um observador, é um participante constante na história de cada estrela e de cada rocha. O silêncio do cosmos é apenas aparente. Se pudéssemos sentir a pressão de radiação, perceberíamos que o universo é um lugar de ventos constantes, correntes invisíveis e um empuxo que nunca cessa. Ao observarmos o céu hoje, a ideia de que a luz pode mover mundos deixa de ser uma teoria abstrata e se torna uma evidência palpável. Estamos descobrindo que o universo não é apenas um lugar de distâncias, mas um lugar de forças. E ao compreender essas forças, começamos a entender que a exploração do espaço não é apenas sobre chegar a um destino, mas sobre aprender a navegar em um oceano que é literalmente feito de luz. O final dessa investigação nos traz de volta ao ponto de partida. O nada não é nada. É um campo de forças, um equilíbrio delicado de pressão e atração. E enquanto olhamos para o céu noturno, esperando por sinais, esquecemos que o próprio brilho das estrelas que nos guia é a mesma força que molda a estrutura física do nosso próprio sistema solar. O mistério que antes parecia um vazio agora se revela como um sistema dinâmico, onde cada fóton conta. A imensidão do universo não é apenas sobre o tamanho, mas sobre a força invisível que mantém tudo em seu lugar. E talvez o verdadeiro desafio da nossa tecnologia não seja vencer o espaço, mas aprender a conviver com as correntes invisíveis que ele sempre nos impôs.